Eu sempre falo que a personalidade da pessoa, ela influencia muito. E eu tenho um defeito que depois, com a terapia, eu estou aprendendo, eu falo que eu não aprendi, eu estou aprendendo a gerenciar, que é, eu deixo de fazer as coisas que eu preciso para mim, para atender determinadas expectativas. Então, assim, haviam épocas sazonais do ano que o pau quebrava no hospital. E, assim, é muito difícil as pessoas que têm a minha idade ou pouca coisa menor que eu ter mais ou menos esse mesmo pensamento de comprometimento, eu falo. Então, eu absorvia. Tipo assim, precisa ficar? Eu fico. Tem que virar? Eu viro. E eu brigava muito com você. Sim. Toda vez era um esculacho diferente por conta disso. Porque, assim, deu a hora do treino, mas eu só tenho mais 3 mastectomias para fazer. Eu faço cada uma com 40 minutos, dá tempo de eu chegar em casa às 10h30 da noite e tá lindo. Como minha saladinha lá e vou dormir. Aí eu deixava de ir no treino. Aí, assim, deixava de um dia, aí no outro dia era uma outra coisa, e depois era uma outra coisa, e aí você vai se negligenciando. E, assim, a minha personalidade não me permitia ver que eu estava me negligenciando. E é interessante, passa o próximo aqui, pra gente poder ver. Ó, o que acontece? Teve um salto temporal aqui também. Ou seja, você foi ficando boa. Isso aí. Porque nós fizemos uma primeira intervenção para dor em outubro de 2020. Aí depois eu só fui te ver, nós vamos fazer uma nova intervenção em 2022. Isso aí. Que foi exatamente esse lapso. Que foi, você teve essa melhora e foi tocando a vida como é normal. Infelizmente, essa oscilação de tratamento acontece. Isso aí. Eu fui vivendo como se não houvesse amanhã. E eu me sentia muito bem. Então, eu perdi muito peso. Eu voltei... Mesmo na pandemia. Mesmo na pandemia. Que 2020 foi, março de 2020, começou a pandemia. Sim, começou a pandemia. Mas eu não parei. Porque a galera da saúde não parou. Então, eu lembro, assim, que eu ia trabalhar preparada, de repente, para atender, entendeu? E ficava, assim, meio que... eu fiquei sozinha esse tempo, minha família ficou isolada, porque a gente não parou. E aí, mais ou menos na metade, assim, da pandemia, no finalzinho de 2020, que o bicho pegou mesmo, eles optaram em me deixar em casa por conta da minha fragilidade de saúde, assim. Porque tava todo mundo muito habituado a me ver internada muitas vezes e fazendo medicações imunossupressoras, porque, assim, o corticoide é um imunossupressor. E aí eu voltava, tipo assim, com a leucocitose altíssima e muito propensa a pegar qualquer tipo de infecção. E a galera ficou com medo, assim. Essa menina tá aqui na frente da bala, vai morrer. Porque tinha muita gente morrendo. Eu perdi muitos amigos na pandemia. E você vê o impacto que o hábito de vida trouxe, porque mesmo na pandemia, você estando na comissão de frente, você ficou boa o suficiente para não me procurar. Isso aí. Mas assim, eu continuei com dieta e eu não frequentava academia mais. Mas assim, eu não deixei de fazer minha corridinha na praia. E aí eu não podia correr porque eu sentia um pouco o pescoço, mas eu caminhava, tentava fazer musculação em casa, exercício de fisioterapia. Eu trouxe isso para minha realidade. E aí, quando eu afastei do trabalho por conta da pandemia, foi um período muito curto, porque assim, eu saí e uns 3 meses depois, antes disso, me chamaram de volta, ó, pelo amor de Deus, não dá não. E aí eu lembro que eu não trabalhava durante o dia, porque o hospital estava muito cheio, a circulação era cheia no meu setor da patologia durante o dia, então eu chegava 18 horas, que era a hora que o pessoal estava indo embora, e aí eu saí entre 4 e 5 horas da manhã. Voltei para uma pegada assim, puxadíssima, que aí eu trocava a noite pelo dia. E aí nessa você fica mais cansado. Óbvio. Você fica cansado, você deixa de se alimentar tão bem, porque assim, para você conseguir se alimentar bem, você tem que participar do preparo ou conhecer, assim, um lugar que vai te vender um alimento saudável já pronto, que a praticidade ajuda muito. Você deixa de ir no treino, você deixa de fazer sua caminhadinha, você vai deixando e vai se negligenciando porque fulano precisa de você, Beltrano tá contando com você, e aí você vai deixando de fazer. E aí voltou a doer.
E aí volta a doer, você entra em desespero. E aí foi Aí você quando lembra de mim. Exatamente. Toda vez que volta a doer, meu marido fala assim, quando eu tô num ritmo muito frenético, ele fala assim, cara, eu preciso do número do telefone do Daniel, porque é só ele que consegue botar um freio em você. Realmente, você tem razão. E assim, e nessa época, eu fazia acompanhamento com a Nayara. Então, assim, ela fazia o contato direto, né? E aí ela me puxava a orelha. Comentei com o Daniel isso e tá errado. Ele vai querer te ver, entendeu? Porque, assim, a gente, ainda mais óbvio, você começou nessa vida bem nova. Sim. Tá? Mas, assim, quando a gente lida com um profissional de alta performance, é porque qual é a dificuldade que normalmente a gente tem para entender isso? Eu acho que agora, de todo momento que eu te conheço, agora é onde você mais entendeu isso. Por isso que eu te trouxe para cá, para a gente poder conversar e dividir isso com o pessoal. A gente tem dificuldade de entender que, eu vejo um atleta de alto rendimento que vai para a Olimpíada, por exemplo. Aquele cara, ele se preocupa com a alimentação, com a atividade física, com a qualidade do sono, com quem conversa com ele. Ele tem todo aquele preparo para ser um atleta de alto rendimento, para ganhar uma medalha olímpica, por exemplo. Só que aquele cara, com 25 anos, se aposentou. É um curto. É um curto espaço de tempo. Agora, quando a gente lida, por exemplo, com você, isso eu já falei para você lá atrás, você é uma atleta de alto rendimento da profissão que você escolheu ser. Sim. Só que para aquilo você precisa da carcaça conectada a essa personalidade. É essa dificuldade que normalmente a gente tem. De você entender qual é a velocidade de cruzeiro que agrada essa personalidade que está me ouvindo aí agora. Por quê? A sua personalidade não aceita dirigir um Celta e um Uno. Não dá para colocar a velocidade que você quer colocar naquela carcaça ali. Sim. Você precisa de uma estrutura de alta potência. Só que isso dá trabalho. É muito mais fácil inventar um diagnóstico maluco, te entupir de remédio, porque aí é onde você começa a não acreditar no que você está sentindo. Eu me perguntava muito. E você se perde, isso. Entendeu? Agora, obviamente, o que é difícil? Quanto mais exigência você colocar nessa carcaça, mais eu preciso que você cuide dela. O problema é que a gente faz o contrário. É o que você falou, olha... Eu troquei meu turno de trabalho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou parar de me alimentar direito, eu vou parar de treinar. Por quê? A Mari ali, ela já era a Mari mãe de alguém, a Mari esposa de alguém, a Mari filha de alguém, irmã de alguém. Ou seja, você tinha outras funções que você também tinha que desempenhar. Sim. E aí começa a dar bug na mente. Não, e nessa época aí eu fui fazer terapia, cara. Foi. Eu lembro que você falou comigo, você falou assim, olha, eu te aconselho que você vá procurar uma ajuda para você conseguir administrar isso tudo aí que tá de carga dentro da sua cabeça. Porque assim, você não vai conseguir dar conta de tudo 100% do tempo. E eu ficava, não é possível. eu consigo, eu acredito que eu consiga. Sim. E eu fui procurar terapia para eu entender... Não, peraí, deixa eu conseguir me organizar. Vamos tentar que isso aqui é minha responsabilidade, mas não depende único exclusivamente de mim. Então, assim, eu não posso absorver a minha responsabilidade e a responsabilidade do outro. Primeiro, eu fiquei muito feliz com esse convite, de coração, surpreso e feliz, para poder ser instrumento para as pessoas, né, que sofrem do mesmo problema crônico que eu venho sofrendo há anos. Primeira coisa, nada que foi combinado. O Daniel falou assim, vem para cá, rapaz, fica tranquilo, vamos bater um papo. E você com medo, né? Eu não sabia muito bem o que a gente ia abordar, mas nada que a gente não soubesse falar do que aconteceu de fato. Cara, essa cirurgia simplesmente mudou toda a minha expectativa com relação ao problema de coluna, né? Eu também tinha esse bloqueio até entender de fato como é que funciona a cirurgia por endoscopia. Achava também que teria o problema das costas cortadas, da recuperação, etc. Fiquei muito surpreso quando aconteceu a cirurgia. Então, assim, na minha família foi uma
Porque isso envolve todo mundo, Daniel. Com certeza. E você é um cara querido pela família. Isso eu sei todo disso. Mundo, cara. Então, assim, minha família, ela não acreditou de como que a cirurgia foi, que aconteceu no curto prazo que aconteceu de liberação já do hospital, até a não existir mais a dor, né? Então, assim, um rapaz com 36 anos que vem sofrendo problema de coluna desde os 15, 16, sei lá, e de uma vez por todas isso é removido, né? Ou seja, eu tenho a oportunidade de fazer certo, né? Sem ter que sofrer nenhum tipo de problema lá na frente. Então, cara, espetacular. Todas as pessoas que eu tenho condições de conversar, de falar o que aconteceu, como foi, eu falo na hora. Assim, de novo, acho que a forma que vocês conduziram a cirurgia com a equipe, eletroneuromiografia, a conversa inicial até o resultado final, eu não trocaria absolutamente nada, porque isso aí é um game changer na vida da pessoa, certo? De novo, você fala que a sua parte é uma parte pequena, mas, cara, a eficácia da cirurgia é uma coisa muito, muito grande, muito forte. Então, assim, eu agradeço bastante por ter servido nessa parte, por ter encontrado você através de Rian e a gente ter conseguido dar esse passo. E daqui para frente, cara, vamos ver o que eu vou arrumar. Vamos ver como é que eu vou conduzir. Cara, nós estamos juntos. Eu só vou compartilhar com vocês uma informação que eu fiquei um tempo sem ter notícia sua. Eu via só na internet. Aí eu falei, e aí, cara, como é que você tá? Mandei no Instagram. Aí você falou, cara, tô tão bem que você é pai. É verdade. Você me avisou desse jeito. Você já tinha um filho e agora sua mulher tá... A gente tem uma filha, né, de 5 anos, Maria Júlia. Graças a Deus, bem saudável. E a gente estava tentando já um segundo filho há algum tempo, né? Mas, assim, tentando da forma prática, mas não, talvez, da forma que deveria, né? Com a questão física e tudo dos mais. preparos de tudo. Então, aconteceu que, logo depois da nossa conversa, eu vim fazendo acompanhamento com o nutrólogo também, e a forma que a cirurgia me deixou bem, aí aconteceu. Que bom, cara. Graças fico a feliz, Deus. Fico feliz. Minha esposa hoje vai fazer 4 meses. E, cara, muita mudança desse ano pra cá. Manda um abraço meu pra ela. Manda uma graça. Ó, mudança, muita mudança, graças a Deus. Mudança pra Vitória, gravidez em dezembro, questão da saúde e da cirurgia. Daniel, você não quer ter problema com mulher não, irmão? Mora com homem. Vai morar com homem. Então, essa decência que o senhor está falando, que o senhor tem hoje, a esposa do senhor tem, por sinal, uma pessoa muito, muito agradável e simples, né? Quando eu fui entregar aquele... Mas você acha que eu mereço? Eu falei, se só não merecia, você não estava aqui para entregar. Entendeu? Então, isso que faz a diferença do profissional da medicina. E eu queria, de alguma forma, que o pessoal offshore que hoje está na ativa entendesse que as doenças offshore nem sempre são traumáticas, são mais neurológicas. Sim. Tá? E procurar o profissional certo, como você acabou de falar, faz a diferença. Como você fez com ele e fez comigo. Ponto. É um preconceito muito grande. Sabe por que é um preconceito? Porque a pessoa nunca quer se colocar no lugar de vulnerabilidade de falar, eu tenho um problema. Sim. E eu tenho que tratar. Eu fui um idiota a minha vida toda sobre terapia com psicólogo. Eu descobri que eu poder conversar com pessoas que entendiam da mente me salvou de muito problema. Sim. Porque eu me martirizava, pô, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ajudar aquilo, pô, fulano tal, e assim. E quando você vai começando a subir esse degrau por degrau, pô, aí você chega num neurologista, que até hoje todo mundo, a grande maioria, quem está vendo a gente vai chegar aqui, pô, mas neurologista não sabe, neurologista, você não sente dor, não é o osso que está doendo. Sim.
tem lá um cabeamento, um fio que tá ligando este osso, esse Eletrônico. aqui, é um eletrônico, tá ligando ao teu cérebro, filho de Deus. Sim. Mas para até chegar essa informação na pessoa, mas aí já foi, pegou aquele benzedeira, já foi, né, fez um óleo de copaíba, é muito difícil a pessoa se colocar no lugar vulnerável de, cara, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tenho que procurar um profissional. Sim. Você falou de psicólogo, eu procurei Marcos, muita gente boa, um abraço, Marcos. E ele falou comigo assim, você vai fazer o quê aqui? Eu digo, rapaz, consertar eu sei que você não vai. Tá, porque já está estragado há muito tempo, mas... Pelo menos já nós temos uma parada bacana que é o seguinte, né? Já aceitei. Consertar você não vai, já está estragado, mas eu queria só comentar algumas coisas com você. Ele falou assim comigo, Chicão, olha só, cara, se todo trabalhador offshore pensasse igual a você, né? Eu digo assim, cara, não me coloca nessa posição, não. Agora, deixa eu te falar, tudo é uma questão de decência. Decência, como você falou. Cara, eu tenho uma doença, eu tenho que ter a decência de chegar para o profissional e falar, bicho, desculpa, eu tô furido, tô mal. Não, porque eu acho, porque eu tomei um analgésico. E aí você vai responsabilizar o profissional, né? Então, estou falando nesse bate-papo, o que esse cidadão médico neurologista fez por mim. Porque eu já vinha há mais de 2 anos com essa cara de jumento minha, eu achava que eu era o dono do mundo. Porra nenhuma. O cara foi lá, isso aconteceu quando eu fui fazer cirurgia de septo, que eu falei, doutor Albert, não vem com anestesiazinha de criança que eu vou apagar. E eu levantei no meio da cirurgia. Com o doutor Daniel eu falei a mesma coisa. Eu apaguei, irmão. Quando eu acordei, eu não sei nem o que aconteceu, tá? Mas quando eu acordei, eu estava bom. Não, mas você tá vivo, tá bem. A integridade. E assim, depois disso, já indiquei várias pessoas, a gente tem uma relação muito boa, não só médico, mas também tem uma parte de psicólogo, né? Mas porque assim, quando a gente lida com dor, acaba que a gente precisa fazer isso. Porque o que acontece? A gente não vem de fábrica com conhecimento como é que o corpo reage. Porque assim, a personalidade ela é ímpar, cada um tem a sua, mas o corpo biológico não. E se você cuida, ele vai reagir mais ou menos do mesmo jeito. Então, por exemplo, se eu chego para você e falo, Chicão, olha só, eu vou fazer você ficar 10 quilos mais forte. Uhum. Eu sei como é que isso vai repercutir. Tenho hérnia de disco em outros níveis, mas se precisar hoje, graças a Deus, a gente tem a tecnologia a nosso favor. A medicina, ela evoluiu muito, cara. Ela evoluiu muito rápido. Ela evolui muito rápido. Por isso a necessidade do cirurgião estar sempre estudando, se capacitando, porque o que você é muito bom hoje, amanhã já tem uma outra tecnologia, então você tem que estar sempre se atualizando, buscando conhecimento. E hoje, graças a Deus, a gente tem no Brasil tecnologia de ponta que tem em todo o país do mundo. Então, hoje você tem a endoscopia mais famosa do mundo, da Alemanha, você tem no Espírito Santo. Hoje você tem o melhor eletrodo de dor do mundo, você dá 5 recargas só ao longo do ano no paciente, enquanto o outro você precisa de mais de 20, enfim. Você tem no Espírito Santo. Então, hoje você tem uma série de tecnologias e cirurgiões de ponta aqui no estado que você não precisa sair daqui para ser operado nas grandes capitais, como antigamente era feito. Antigamente, você ouvia muito, vai ter que ir para o Rio de Janeiro, tem que ir para o Espírito Santo, tem que ir para São Paulo, enfim. Eu, enquanto empresário da saúde, atuo nos bastidores da saúde, conheço tudo da saúde. Eu fiz a minha cirurgia bariátrica aqui no estado do Espírito Santo. Eu sou um bariátrico também. Então, assim, cara, hoje o paciente não precisa sair daqui. Excelentes cirurgiões e, enfim. E uma coisa que eu acho que, assim, a gente se torna amigo por similaridade de objetivos, né? Então, a gente se conheceu lá atrás, há muito tempo, e eu vejo que você vem carregando sempre aquela empolgação de trazer o que é novo, né? E eu lembro uma vez que você estava comentando comigo sobre propósito. Porque, assim, eu vejo que, por exemplo, o fazer o podcast, para mim,
Hoje, óbvio, é cansativo, né, organizar isso tudo, tá aqui, mas funciona para mim como uma cachaça de estar aqui conversando com as pessoas que de um jeito ou de outro ou contribuíram na minha trajetória, ou trabalham comigo na trincheira, na briga do dia a dia, ou são pacientes que me ajudaram. Mas eu vejo que, assim, desde que a gente se conheceu, sempre foi com aquele intuito de trazer o que é novo para ajudar o paciente, que é muito parecido com o que a gente pensa aqui, que assim, óbvio que nem todo mundo vai ter acesso ao Dr. Daniel no consultório, mas é muito gratificante a gente perceber que às vezes aquele paciente que está distante fala, olha, esse cortezinho que eu vi mudou minha vida nisso, eu ia ser operado de forma convencional, mas você me falando de uma forma minimamente invasiva me fez refletir, ou a importância da atividade física que, parabéns, eu vejo que você está empenhado agora para poder fazer, estou bem feliz isso daí. Então, assim, eu queria que você comentasse para a gente, assim, qual foi o combustível que veio fazendo ajustar esse propósito seu? Sempre foi assim? Desde lá de trás você sempre teve esse pensamento? O que fez você fazer essa mudança de chave? Cara, Dani, eu vou te falar, assim como você, cara, hoje minha agenda é uma loucura, né, cara? Assim, para eu estar aqui hoje é porque é com o Daniel, é um cara um profissional que eu admiro, que os nossos propósitos caminham juntos. Você é um cara que vem investindo cada vez mais na cirurgia minimamente invasiva, e é o que a gente pensa como futuro, é o que a gente enxerga como futuro da medicina. Estar aqui nesse podcast contigo é trazer à tona mesmo para o público leigo, para quem não conhece, que hoje existe medicina de ponta disponível no estado do Espírito Santo. Às vezes o cara pega num cortezinho e descobre isso, enfim, e às vezes está procurando em outros lugares, mas tem aqui dentro de casa. E na verdade, assim, o meu propósito de vida, cara, ele foi mudando ao longo da jornada, né? Obviamente, quando eu comecei isso tudo, o meu propósito de vida era ter uma independência financeira, conseguir sustentar minha esposa, conseguir pagar a escola do meu filho. Eu tinha uma grande preocupação com isso quando eu era jovem, né? Queria casar, 21 anos de idade, eu casei com 23 para 24, poxa, meu propósito era esse, adquirir uma independência financeira. Que já é um belo propósito. Fantástico, fantástico. Mas ao longo da jornada, e especialmente dentro da área da saúde, eu descobri, cara, um propósito muito forte, que é fazer a diferença na vida das pessoas. Foi a primeira vez que você ouviu, então, o termo esclerose múltipla? Foi na primeira vez, ele falou assim, não confunda com ela. Você tem esclerose múltipla. Isso é tão bom falar. Não confunda com ela, que é uma doença muito mais grave e tal, e não vá para a internet. Qualquer dúvida, você me pergunte, você anote, tente não ler. Mas, como uma boa estudante que eu sou, uma boa curiosa, eu fui para a internet pesquisar e foi um choque. Pelo menos na sua época não tinha isso, né, Sandra? Não. 2007 a internet. Eu não tinha nenhuma informação. Na minha... E eu não sei minha experiência também não foi boa, não. Se isso é muito bom, você não saber nada, ou se isso é muito ruim, você saber mais alguma coisa. Porque ao ler sobre aquilo, nossa, minha Mas vida uma mudou. dúvida, Ana, só porque a gente já conversou isso. Quando você recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla, ele te explicou o que é isso? Naquele momento Me ali? explicou. E você conseguiu entender na linguagem que ele te explicou ou não? Óbvio que é um baque você ter esse diagnóstico naquele momento. Eu diria que, assim, quando o médico fala para você, você tem uma doença considerada Você que fala degenerativa? Degenerativa, não tem cura, degenerativa, séria, eu acho que você já não escuta mais nada. Mais nada. Verdade. Então, seja o que ele tenha falado, eu já não escutava. Nossa, aí já começa. Eu tenho uma doença que não tem cura, Vocês não eu tenho uma pensavam, filha não, para criar. naquela Você lembra atriz? de palavras só, Não, né? aquela atriz que tem esclerose múltipla, Cláudia você Rodrigues. via ela...
na cadeira de rodas, você via ela com aquela dificuldade, então você só pensa naquilo. Meu Exato. Deus. É verdade. E foi exatamente isso. Como é que vai ser meu futuro? Eu tenho um filho para criar, e meu trabalho? Qual a idade que seu filho tinha na época? Ai, ela é de 2005. Que idade ela 15. tinha? Tinha 13 anos. Foi 2018? 18. 13. 13. Meu Deus. E como é que 13 vai ser minha anos. filha? E eu vou ter que parar de trabalhar, e vou fazer como? E vou usar o quê? E aí ele me explicou o medicamento que eu ia usar, já que eu tenho também outra doença autoimune, que é psoríase, desde criança. E aí ele já me indicou o natalizumab, que eu não poderia... É uma medicação excelente, né? Pela gravidade de já ser a segunda doença autoimune. E foi feito isso, foi pedido o remédio, mas o plano de saúde tem um prazo. E nesse tempo, você se afunda, Eu chorava todos os dias, eu disse, acabou. Então você se apega muito à sua fé, Sim. você ora bastante, Verdade. você se apega à família, e é muito difícil receber um diagnóstico desse, sem saber o futuro, né, Sim. Sandra? E deixa eu mesmo. só aproveitar o link dessa parte que você falou, que quando eu falo muito com os pacientes, para tentar pelo menos tirar um pouco dessa angústia, e que a gente estava falando um pouco mais cedo da questão da história natural da doença. De que, assim, por um lado, quanto antes você iniciar o tratamento, melhor, não tem dúvida. O tratamento precoce, ele é o ideal. Mas, numa média, um paciente demora 1 a 2 anos para ter o segundo surto. Então, eu tento tranquilizar um pouco o paciente que, tipo assim, você tem os seus 30 dias aí para conseguir iniciar o seu tratamento, que é o tratamento preventivo de surtos, que foi, no seu caso, foi essa medicação natalizumab. E a pulsoterapia, que é o corticoide na veia, que você comentou também, que é o Sim. tratamento do surto. Exato. Quando a gente tem o surto, a gente precisa desinflamar. E aí ali você já desinflamou, né? A gente faz a primeira etapa. E aí você tem aquele tempo, então acho que é importante para quem está ouvindo, para tranquilizar, de repente, alguém que está ouvindo aí, que teve diagnóstico agora, que assim, você tem que correr, mas esse correr não é para amanhã. Exato. Porque senão você acaba pirando, né? Com Fica pirando. certeza. Se acaba, não. Você pira. Você pira. Pira mesmo. Perguntar agora, assim, óbvio que quando você recebe um diagnóstico, esse é um tiro. Sim. Então, tipo, bagunçou tudo, a vista escurece. Enfim, você já não ouve mais nada. Com quanto tempo que começou, tipo assim, a poeira baixar, você começou a trazer a racionalidade para o jogo e o prumo voltou ao normal? Porque, por exemplo, eu imagino que você teve algum momento de sentar para conversar com a sua filha o que estava acontecendo. Sim. Você precisava ter uma racionalidade para explicar, por exemplo, uma criança de 13 anos de idade, o que é esclerose múltipla. Sim. Quando é que começou? Quanto tempo que demorou isso daí? Olha, eu acho que quando iniciou o tratamento em si. Porque até iniciar demorou, acho que uns 2 meses. Não lembro mais, porque já faz tempo. Eu falo que... eu, pelo menos, falo que eu fiquei muito esquecida. Fiquei muito esquecida. Então, eu não... Tem informações que eu já não lembro. Então, assim, como demorou um pouco a sair o medicamento, eu ficava com aquilo, nossa, e agora, e agora, e agora? Enfim, foi um choque na família, né? Eu tenho um irmão médico, ele disse, mas a gente não tem história nenhuma. Foi buscar os avós, tataravós, bisavós, nada. Eu seria o primeiro caso na família. Que geralmente é assim, né? É assim, né? Você não sabia, né? Mas não sabia. Aqui a gente está justamente com essa função de Foi. tentar promover a educação continuada e o aprendizado e ensinar os pacientes, que a maioria das vezes não tem ninguém mesmo, né? 99,5% das vezes não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Então, pegou todo mundo de surpresa. E aí, vamos tratar. E aí, iniciou o tratamento e aí, assim, aos poucos eu fui retomando. Veio a pandemia, né, 2018, aí eu parei de trabalhar, não trabalhei. Graças a Deus eu tive condição de não precisar, mas que não é a maioria da população. Não é. Que a gente vê, que precisa trabalhar mesmo, né, tendo a esclerose e tendo as dificuldades que a gente vê no sistema público de saúde. Mas eu pude parar para cuidar
de mim e da minha família. Em pé. Porque eu sabia que depois, chegando, eu ia ter que sentar um pouco, né? E como ainda era muito complicado eu ficar sentado, né? E aí, assim, a tranquilidade, né, que você me deu, que a sua equipe, né, na hora da cirurgia, assim, foi assim, espetacular. O tratamento, não apenas para além da questão da perícia no que estavam fazendo, né, na correção de tudo aquilo, mas o tratamento humano, né, de estar lá esperando e alguém, né, chamar pelo nome, estou aqui só para dizer para você que eu vou estar na equipe, né? Então, assim, isso faz toda a diferença, né? Eu me lembro naquele tempo, depois de ter vindo aqui na espera até que a cirurgia saísse, porque de fato o plano, ele usou todo o tempo dele, foi só no dia mesmo, o último dia que estava vencendo, que no dia seguinte eu já teria que entrar na justiça, né? Porque eles já teriam que ter cedido, mas foi no dia à tarde que eles decidiram, que eles liberaram, né? Então, aquele período também, entre o contato com você até... E aí, quando eu entrei em contato com você, falando, será que não seria melhor ir para o hospital? E você me lembrou, você já teve uma experiência ruim lá e tal. Mas, assim, eu acho que você acaba atuando um pouco como psicólogo também, né, nesses aspectos, porque era isso que faltava também, né, que eu tinha sentido falta antes, de um acompanhamento, de você saber, olha, tem alguém que está junto com você, vamos lá. Então, assim, eu sou muito grato, né, a você, a sua equipe, né, por tudo, a forma como tudo foi conduzido no período da cirurgia, no pós-operatório, quando recebi um outro médico da sua equipe lá e tal. Então, assim, o cuidado, né, dos profissionais com quem você trabalha, né, que você tem uma equipe que não pode ser fora daquilo ali, né? Então, tudo isso, assim, dá uma tranquilidade muito grande na gente. Mas o que acontece, Ebenezer, assim, lidar com dor já é difícil, tá? Porque o paciente ele já está fragilizado. E não é uma dor aguda, é uma dor que ela já vinha de um tempo, que piorou, somado com algumas experiências ruins. Então, assim, existe uma esfera neurocomportamental ruim. Então, assim, hoje, claro, a nossa ciência ela não é exata, infelizmente ela não é exata. Só que existem alguns critérios que fazem com que a gente tenha essa tranquilidade exatamente por quê? Porque ela é matemática, óbvio. Eu consegui, nesse tempo, me juntar a um time de peso, né? Então você teve a oportunidade de conhecer alguns, né, desses membros que fazem com que a guerra do dia a dia fique mais fácil, porque você tem mais gente junto com você. Exatamente porque quando você lida com uma estrutura neurológica que ela é sensível como um nervo, você tem que ter aquela segurança de mexer ali perto, descomprimir aquilo dali, restabelecer a função e ter algumas formas de garantir, inclusive, sucesso. Tanto é que uma ferramenta importante que a gente usa na maioria das vezes dos casos complexos que a gente opera a coluna é a monitorização intraoperatória. Ela é uma ferramenta que no ambulatório, quando a gente faz a eletroneuromiografia, é o exame que a gente usa para ver o nervo funcionando. E a gente já tinha visto que o nervo não estava funcionando legal. Ele já estava com sinais importantes de sofrimento naquele lugar que a gente mexeu. E aí, quando você começa a entender um pouco da doença, mesmo com dor, aquilo vai dando uma tranquilidade. Porque as coisas precisam ter nome. Então, quando eu cheguei para você, eu falei, olha, eu tenho um exame demonstrando que eu tenho um nervo que vai para a perna, naquela região da hérnia, que ele está gravemente machucado. Então, se ele está gravemente machucado, existem alguns estágios anteriores. É um nervo normal, levemente machucado, moderadamente machucado, gravemente machucado. Então, o que está grave
Tá grave. Então eu sei que não é uma condição simples. E aí eu começo já a aceitar algumas coisas, porque, olha, a minha recuperação vai ser mais lenta. Pode ser que o nervo não recupere como deveria, porque demorou mais tempo. Então, assim, você vai tendo essa experiência de conhecimento dentro da dor e acaba que você vai entendendo que é possível sair do caos em cima disso. E aí é onde a gente conseguiu se entender. Então, assim, eu vejo que hoje a nossa conversa ela tem que começar, quando a gente fala da cirurgia, nesse alinhamento de expectativa e inclui você entender o que está acontecendo. Porque me incomodou muito quando eu vim para cá, para o Espírito Santo, em 2011, 12, né, que foi nessa transição, que eu via pacientes que eram operados da coluna e que não sabiam sequer a doença que tinha e o que tinha sido feito. Aí eu falava, cara, não tem como funcionar, porque você não sabe nem o que foi feito em você. E aí, se você não sabe reproduzir nas suas palavras o que foi feito em você, você não vai saber seguir as orientações pós-operatórias. Você não vai conseguir hoje. Por quê? Eu lembro claramente que eu comentei com você que, na pior das hipóteses na nossa cirurgia, eu ia te aliviar a dor e o nervo ia ficar exatamente igual ele estava, porque eu não tinha capacidade de recuperar o nervo. E aí eu sempre falo isso para os pacientes. Cara, se na pior das hipóteses ficar desse jeito, tá bom para você?